muito mais gente denunciando. Tudo bem, nós vamos agora a Brasília, ao vivo, conversar com a nossa correspondente jornalista Raniele Veloso. Boa tarde, Raniele. Boa tarde, Ari. Boa tarde a todos que nos acompanham no Banca de Sapateiro. Olha, Ari, hoje, claro, a gente vai repercutir tudo o que vem acontecendo nos últimos dias aqui em Brasília, né? Assuntos importantes, inclusive o presidente Jair Bolsonaro, que a gente falou aqui imediatamente assim que ele foi diagnosticado com a Covid-19, que manteve sua agenda de trabalho normalmente no Palácio da Alvorada por videoconferência, né? Inclusive hoje já fez um post nas redes sociais mostrando que está tudo bem, que fez novamente apologia ao uso da hidroxicloroquina, e tudo isso a gente vai repercutir em entrevista com o senador Rogério Carvalho, do Partido dos Trabalhadores de Sergipe. Ele é líder do partido no Senado. Não sei se o senador já está posicionado. Boa tarde, senador. Boa tarde, Raniele. Boa tarde a todos da TV Meio Norte. Uma satisfação estar com vocês. Boa tarde, senador Rogério Carvalho, líder do PT do Senado. Os nossos ouvintes da Rádio Jornal Meio Norte, telespectadores aqui da TV Cultura. Nós somos afiliada da TV Cultura, do Grupo Meio Norte de Comunicação. Aqui no Piauí, Ceará, Maranhão, a nossa TV tem alcance. A gente agradece a sua disponibilidade de conversar conosco. Raniele. Bom, senador, eu começo com uma pergunta, né? Inclusive repercutindo o que o senhor acabou de postar em suas redes sociais, a respeito do veto do presidente da República sobre a isenção, na desoneração do pagamento aí de 17 setores da economia. Era uma medida que a gente já estava acompanhando a votação na Câmara, que foi relatada pelo deputado Orlando Silva, também, que é da oposição, que tinha essa possibilidade de desonerar para que essas empresas tivessem um fôlego, né, para se sustentar diante dos reflexos da crise, mas que o presidente vetou essa possibilidade em 17 setores. Qual o prejuízo que o Congresso avalia que isso pode acarretar? Bom, primeiro, num momento como esse, o presidente ele não tem demonstrado empatia, nem nenhum tipo de sentimento em relação às vidas perdidas, a gente percebe isso claramente, e também não há um compromisso em salvar a economia. Então, quando você mantém o pagamento desses tributos, desses setores, você dificulta a sobrevivência desses setores num período em que há um aumento da dificuldade de caixa das empresas de uma maneira geral, né? Então, é preciso avaliar cada um desses setores para poder garantir que aqueles setores que efetivamente estão comprometidos pela crise, a gente possa derrubar o veto já na próxima semana, que vamos ter uma sessão do Congresso Nacional. Então, nosso trabalho agora é avaliar desses 17 setores, se não me engano, que ele vetou, quais desses setores nós devemos derrubar o veto para garantir a sobrevivência deles. É óbvio que tem determinados setores que não teve queda, por exemplo, setor atacadista, de supermercado, esse setor cresceu, então o setor não precisa ter desoneração. Mas o setor da construção civil, por exemplo, precisa de desoneração porque a atividade praticamente parou. E outros setores, como o setor de transporte e outros setores que a atividade praticamente foi interrompida a 1/3 ou a 50%, 60% das suas atividades, e é fundamental que a gente proteja todos os setores, e principalmente aqueles que têm uma dificuldade maior de sobreviver à crise. Senador, também foi aprovada uma ajuda emergencial às comunidades indígenas e quilombolas, mas o presidente vetou trechos. Eu queria que o senhor avaliasse também esse veto. Veja, o presidente ele tem tudo que diz respeito à população que representa segmentos que a gente precisa afirmar positivamente e reforçar para que esses setores
diminua a desigualdade, e a gente não conta com o presidente. Então, se são políticas afirmativas para negros, a gente tem uma ação deliberada do governo para acabar, como, por exemplo, o sistema de cotas que o ex-ministro Abraham Van Traub fez uma portaria para poder acabar com o sistema de cotas na pós-graduação para negros e pardos, certo? Então, os quilombolas e índios, que são populações que requerem uma atenção especial, os negros, pelo que a gente tirou deles e por termos relegados à condição de pobreza e de miséria ao longo de 5 séculos, certo? E os índios, porque nós temos uma dívida com quem é dono, de fato, quem estava aqui quando nós chegamos. Então, são povos, são etnias que precisam ser respeitadas. Mas, na visão do governo, esses conceitos, esses valores, do governo de uma maneira geral, não têm importância e, portanto, não tem apoio do governo. Então, ele vai vetar. Então, vocês podem anotar aí, e todas as medidas que estão dirigidas ao reforço positivo da população negra, da população indígena, terá o contraponto, ou veto, ou a oposição dos diversos ministérios que compõem, dos diversos ministros que compõem o governo do presidente Jair Bolsonaro. Não há compromisso deste governo com as populações originárias, né, as populações, as etnias dos povos indígenas, nem com os negros, porque para este governo as pessoas não tem uma questão histórica, estrutural por trás, né? Não tem capacidade de fazer essa análise. E a gente sabe que os negros têm uma questão estrutural e eles foram relegados a uma condição de subemprego, vivendo na periferia das grandes cidades, ao longo de séculos, né? Por conta do regime de escravidão, que foram mais de 300 anos. Raniele. Senador Rogério Carvalho, a gente está falando aí sobre medidas importantes que foram vetadas, como, por exemplo, serão realmente derrubados pelo Congresso, uma vez que o presidente tem uma base agora bem maior com os parlamentares do Centrão? E já emendando nessa pergunta, queria também falar sobre o voto do Partido dos Trabalhadores contra o novo marco legal do saneamento. Por que o partido votou contra? Primeiro, você vê que o que eu falei tem uma sintonia com o veto dele, por exemplo, garantir água potável para comunidades quilombolas e indígenas, né? Ou seja, essa população, ela não tem uma discriminação positiva, ela não tem um reforço positivo para poder sair da condição que está e evoluir mais rápido, ou seja, diminuir as distâncias entre essas populações e o resto da população que vive nos centros das cidades. Com relação ao uso de máscaras, o presidente boicota o combate à pandemia desde o primeiro momento em que se lançou o alerta emergencial, de emergência universal, sobre a pandemia, né? Você vê que ele inventou a cloroquina como sendo a salvação. Ele foi contra o isolamento social, ele propôs o isolamento vertical só para poder criar confusão na cabeça das pessoas. E no mundo inteiro, principalmente na Coreia, o uso de máscara mostrou-se eficaz para reduzir a transmissão do vírus. O vírus é altamente contagioso. Eu, particularmente, contraí o vírus e 7 pessoas que estavam
que mantiveram contato comigo em apenas 3 dias, contraíram a doença. Eu tive que manter em casa 8 pessoas durante a quarentena, porque contraíram um vírus que é altamente contagioso. Então, eu acho um ato irresponsável do presidente vetar e sinalizar para a população que é uma doença inofensiva, que é uma doença que todos devem contrair e adquirir logo a imunidade. Primeiro, não é uma doença inofensiva, é uma doença que já matou mais de 65 mil brasileiros. Segundo, ela não garante imunidade imediata. Uma pessoa que teve pode ter a doença de novo. Então, diferente do sarampo, diferente da catapora, e como a gripe, né? A gripe, você tem uma gripe e depois você pode ter a gripe de novo. Esse vírus, ele tem parentesco com o vírus H1N1, com o vírus, o COV1, que é o da SARS, o MERS, ou seja, é um vírus que tem uma alta capacidade de mutação e está mostrando que as pessoas podem ter mais de uma vez a doença. Então, é uma irresponsabilidade do presidente e um gesto que mostra o desrespeito a medidas acadêmicas, científicas, de controle da expansão da pandemia e do contágio. Em relação ao marco regulatório do saneamento, primeiro, nós estamos num momento de pandemia, o governo está apostando que os investimentos virão do setor privado, então ele é um marco regulatório que foi discutido no momento em que não há recurso privado disponível para o investimento. Esse investimento, se ocorrer, ele virá de recursos públicos ou da emissão de títulos públicos ou de empréstimos que o governo vai fazer, ou seja, tem que caminhar por outra linha, o mundo está em mudança. Então, o marco que a gente estava aprovando era para um período pré-pandemia. Nós estamos no meio da pandemia, com uma mudança significativa. Qual vai ser o papel do Estado? Como vão estar e como vai se comportar as economias do mundo? Como o fluxo de capitais vai circular no mundo e quais são os interesses desse fluxo de capitais? Segundo, o governo do presidente Jair Bolsonaro é um governo que tem relações hoje muito ruins com o mundo inteiro e tem uma série de investidores que falam em sair do país porque é um governo que é ecocida, etnocida, ou seja, um governo que agride o meio ambiente, um governo que agride as populações originárias, populações indígenas. Há um afastamento dos investidores externos por conta da postura altamente ideologizada, radical do presidente da República e da sua chancelaria, ou seja, do Ernesto Araújo, que é o chanceler. Então, como fazer um marco regulatório, votar no marco regulatório que prevê o investimento privado, basicamente, para a solução de um problema de todos os brasileiros. E outra coisa, a fórmula como foi proposta esvazia o valor das empresas estaduais. Então, eu fiz uma emenda, por exemplo, propondo que se os municípios podem constituir um consórcio, criar uma autarquia para explorar água e esgoto sem licitação, por que não pode contratar a empresa estadual para fazer os serviços? Certo? Se isso pudesse ser feito, a empresa estadual aumentaria ou meteria o seu valor de mercado para a captação de recursos no mercado, certo? Para poder... Eu sou a favor, por exemplo, da abertura do capital, empresas que são de capital fechado, abrirem seus capitais, diminuir a participação acionária e ter recursos efetivamente para garantir. Tem uma outra questão que é fundamental. Nós vamos ver, no esse marco regulatório, as empresas fazendo a opção pelas regiões mais lucrativas. Eu sou do estado de Sergipe. Tem tem a cidade de Aracaju, a cidade de Nossa Senhora do Socorro, que é na Grande Aracaju, que é rentável, uma região, e 2 outras regiões,
o resto é deficitário. Então, você precisa fazer um subsídio cruzado. Então, você precisa ter toda a alteração do Estado para que ele seja rentável e que garanta investimentos em comunidades menos rentáveis, comunidades rurais, em cidades menores. Então, esses cuidados, se a gente efetivamente tivesse mesmo interessado em zerar o déficit que a gente tem em saneamento, saneamento que é coleta e tratamento de esgoto, abastecimento de água a gente já avançou bastante, a maior parte da população brasileira já tem água tratada, mas tratamento de esgoto, coleta e tratamento de esgoto, se a gente efetivamente quisesse fazer isso, a gente tinha que considerar essas questões mais complexas e não ser só um marco que orienta e que permite a exploração de determinadas fatias Senador, do setor privado. Senador, o nosso tempo está terminando, mas tem uma última pergunta que eu acho muito interessante, porque muitos profissionais de saúde têm morrido aqui no Nordeste com a Covid-19. E o Senado aprovou uma indenização aos dependentes dos profissionais de saúde que morrem com a doença. Eu queria que o senhor falasse dessa indenização e da importância disso. Primeiro, é um reconhecimento ao trabalho desses profissionais, é uma indenização para a família, e se tiver filhos, até completar a maioridade, vai ter um pagamento no valor de até 10 mil por ano para garantir a sobrevivência ou garantir algum conforto às famílias e aos filhos, aos dependentes daqueles profissionais que morreram na batalha contra o Covid-19. E tem um projeto de minha autoria, já acordado com o senador, presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para ser pautado em agosto, que trata da isenção do imposto de renda para os profissionais de saúde para o ano de 2020, certo? Para os profissionais de saúde que efetivamente estiveram no fronte, no combate à Covid-19 e ao coronavírus. Então, são medidas que não jamais vão estar à altura do sacrifício e da exposição e da dedicação que este segmento tem feito para toda a sociedade, que são os profissionais de saúde no mundo inteiro, e aqui no Brasil não é diferente. Nós temos exemplos vários de profissionais que ficam 60 dias, 70 dias sem ver a família, para não levar a contaminação para a família, para proteger a sua família e para proteger os pacientes que eles tratam. Então, é o mínimo que a gente pode fazer, e eu acho que foi acertada a aprovação ontem, e vai ser acertada a gente reduzir ou eliminar o imposto de renda para a maioria dos trabalhadores dessa área. Obrigado, senador Rogério Carvalho, que é o líder do PT no Senado. Raniele. Senador Rogério Carvalho, pela sua disponibilidade, pelos esclarecimentos. Eu estou aqui em Brasília, sempre atenta ao que é aprovado no Senado e também à disposição para qualquer notícia, que é sempre importante a gente manter a população informada sobre as ações do Legislativo. Boa tarde. Obrigado, boa tarde, um abraço a todos. Um abraço, senador. Obrigado, Raniele. São agora 12 horas e 50 minutos, reta final do nosso programa. Olha só, tem um recado para você da primeira e a melhor empacotadora de alimentos das